Fala, nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geometria. Preparados? Então vamos lá, galerinha, ó. Então nesta aula nós vamos finalizar o nosso conteúdo de triângulos retângulos. Show, né, galerinha? Vamos começar? Galerinha, agora nós vamos falar das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Beleza? Então, mas antes de falarmos das razões trigonométricas, vamos relembrar quais são os elementos que compõem um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um triângulo, certo? Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo de 90 graus, certo? E aí, galerinha, ó, o lado que é oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, certo? Então, esse Azinho aqui é chamado de hipotenusa. E aí, ó, nós temos esse lado que mede C e esse outro lado que mede B. Então, esse lado que mede C é chamado de cateto, beleza? E esse lado que mede B também é chamado de cateto. Show, né, galerinha? Bem simples, né? Agora, pessoal, repare o seguinte, ó, se nós pegarmos um ângulo, tá? Por exemplo, esse ângulo alfa aqui, esses catetos, eles vão receber nomes específicos, tá? Então, em relação a esse ângulo alfa aqui, esse cateto aqui vai ser chamado de cateto oposto, certo? Por que que esse lado aqui é chamado de cateto oposto? Porque esse lado ele é oposto ao ângulo alfa, certo? E esse cateto aqui é chamado de cateto adjacente. Então, por que que esse lado Bzinho é chamado de cateto adjacente? Porque ó, o cateto adjacente é o lado que está junto ao ângulo, tá? É o lado que está próximo ao ângulo, beleza? Ou seja, galerinha, ó, no triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, temos o cateto oposto e temos o cateto adjacente, beleza? A seguir, galerinha, nós vamos estudar as razões trigonométricas conhecidas como seno, cosseno e tangente. Preparados? Então vamos lá. Galerinha, agora por amor de Deus, agora vocês prestem atenção, porque é a parte mais importante da nossa aula, tá? Então é o ápice da nossa aula agora. Então vamos prestar bastante atenção, tá? Certo, pessoal? Então por que razões trigonométricas? Porque nós vamos trabalhar com divisão. Ou seja, nós vamos pegar um número e dividir por outro, tá? Então, as três principais razões trigonométricas no triângulo retângulo, lembrando, pessoal, que só vale para o triângulo retângulo, é o seno, certo? O cosseno e a tangente, beleza? Beleza, pessoal? Ó, então, para nós determinarmos o seno de um ângulo alfa, basta nós pegarmos a medida do cateto oposto, tá, do ângulo alfa, e dividir pela hipotenusa do triângulo retângulo, certo? Para nós encontrarmos o cosseno do ângulo alfa, basta nós pegarmos a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa e dividir pela hipotenusa do triângulo retângulo. E para nós encontrarmos a tangente do ângulo alfa, basta nós pegarmos a medida do cateto oposto ao ângulo alfa e dividir pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. Pessoal, uma dica importante, ó. Na trigonometria do triângulo retângulo, nós vamos sempre trabalhar com um ângulo e um lado, para depois nós encontrarmos um outro lado, certo? Entendido, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor, tá? Então, ó, vamos ver quanto é que vale o seno desse ângulo alfa aqui, tá? Então, o seno do ângulo alfa vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto. Então, quem é o cateto oposto do ângulo alfa aqui? Vai ser o C, tá? Então, C dividido por quem é a hipotenusa? A, tá? Então, C dividido por A. Beleza? Agora vamos fazer o cosseno do ângulo alfa. Então, para determinar o cosseno, nós vamos pegar o cateto adjacente
ao ângulo alfa, tá? Então, quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? Vai ser o Bzinho, certo? Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. Então, vai ser A. E para determinar a tangente, vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto, tá? Cateto oposto do ângulo alfa, que é um cateto oposto, vai ser o C, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto adjacente, o Bzinho. Show, né, galerinha? Pessoal, então é bem simples, né? Então, para determinar o seno, basta eu pegar o cateto oposto, dividir pela hipotenusa. Para determinar o cosseno, vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. E para determinar a tangente, é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ah, professor, eu não vou conseguir decorar todas essas fórmulas aí, não. Pessoal, então muito simples, ó. Então, existe um macete bem simples para nós, ó. É só lembrar dessas três palavrinhas aqui mágicas, galerinha, ó. Essas três palavras mágicas. Só, cá, toa. Beleza? Então, esta é uma forma da gente memorizar essas fórmulas aí, galerinha, ó. Lembrando dessas três palavrinhas mágicas, ó. Só, cá, toa. Então, ó, esse S aqui, ó, é do seno, tá? Então, para determinar o seno é o quê? Cateto oposto pela hipotenusa, tá? Então, para determinar o cosseno, vai ser o quê? Cateto adjacente pela hipotenusa. E para determinar a tangente, vai ser o quê? Cateto oposto pela o cateto adjacente. Beleza? Comigo é assim, galerinha, ó, moleza, ó. Pau, pau. Show, né? Então, vamos lá. Então, agora vamos fazer um exemplo envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Beleza? Então, vamos lá. Calcule o valor de x e y no triângulo retângulo abaixo. Então, nós temos aqui o nosso triângulo retângulo, certo? Nós temos aqui o nosso ângulo reto, tá? Oposto ao nosso ângulo reto, nós temos aqui a nossa hipotenusa, que mede 8. E nós temos aqui os catetos. Beleza? Então, ele quer que nós determinamos o valor de x e y no triângulo retângulo usando as razões trigonométricas. Então, nós temos aqui as três razões trigonométricas, certo? Então, é o seno, cosseno e tangente, tá? Então, lembrando que é o seno, lembrando mais uma vez, ó, que o seno é o quê? Cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui as três razões trigonométricas, certo? Que é o seno, cosseno e tangente. E aí eu pergunto para vocês, quais dessas três razões trigonométricas nós podemos usar para determinar o valor de x e y? Pessoal, dessas três razões trigonométricas, nós podemos usar o seno e o cosseno, certo? Nós só não podemos usar a tangente, certo? Por quê? Ó? Porque a tangente é o que? O cateto oposto, certo? Dividido pelo cateto adjacente. Então, nós temos aqui um ângulo de 30. Então, quem é o cateto oposto do ângulo de 30 graus? É x, certo? E quem é o cateto adjacente é y. Então, não vai ter como nós encontrarmos o valor de x e y, beleza? Então, vamos resolver utilizando aqui primeiro o seno, tá? Então, vem comigo. Ó. Então, vai ficar o seno de 30 graus é igual ao que? O cateto oposto, que é um cateto oposto de 30 graus. É x, certo? Dividido pela hipotenusa. Então, quanto é que mede a hipotenusa? 8, né? Pessoal, outra dica importante, ó. O seno, o cosseno e a tangente dos ângulos têm valores tabelados, certo? Então, no livro de vocês, do SAIS, de matemática, essa tabela está na página 99. Pessoal, então é muito importante vocês aprenderem todos esses valores. Brincadeira, tá, pessoal? Então, vocês têm que aprender apenas os valores dos três ângulos notáveis, tá? Que é o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses sim vocês têm que aprender, tá? Pessoal, então nós temos aqui, ó, a nossa tabela dos três ângulos notáveis, ou seja, dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, ó, o seno do ângulo de 30 graus é igual a 1 dividido por 2, certo?
O seno do ângulo de 45 graus é raiz de 2 dividido por 2. O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 dividido por 2. Já o cosseno do ângulo de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é igual a 1 dividido por 2. A tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus é igual a 1. E a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, vocês têm que memorizar esses valores aí, tá, pessoal? Do ângulo de 30, 45 e 60 graus. Ah, professor, é muita coisa para memorizar. Eu acho que eu não vou dar conta, não. Dá sim, galerinha, ó. Então, pessoal, então existe uma forma da gente memorizar esses valores aí, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão copiar essa tabelinha no caderno de vocês, tá? E aí nós vamos colocar aqui, ó, o seno, cosseno e tangente, tá? E aqui em cima nós vamos colocar os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Beleza? Feito isso, galerinha, nós vamos cantar uma música, tá? Que vai ajudar vocês a memorizar esses valores. Preparados? Então vamos lá, ó. Então vamos lá, ó. É o seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Massa, né, galerinha? Show de bola. Então dá pra gente memorizar esses valores sim, tá, galerinha? Então é só vocês lembrarem dessa musiquinha aí, ó, pra gente determinar o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? Show de bola, né, galerinha? Então, repetindo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Pronto, show de bola. Então, dando continuidade aqui ao nosso exemplo, pessoal, nós vimos que o seno de 30 graus é igual a 1 meio, certo? Então, 1 meio vai ser igual a x sobre 8. Então, feito isso, nós vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2x vai ser igual a 8, beleza? Esse 2 que está multiplicando o x passa para cá dividindo, então vai ficar 8 dividido por 2. Então, x é igual a 4. Beleza? Então, nós acabamos de encontrar o valor de x, ó, vapo. Beleza, galerinha? Ó, então, x aqui vale 4. Então, para nós encontrarmos o valor de y, basta nós usarmos essa segunda razão trigonométrica, que é o cosseno. Então, se nós pegarmos o cosseno, nós vamos pegar o quê? O cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente de 30 graus? É y, né? Dividido pela hipotenusa. Quem a hipotenusa é 8. Então, vai ficar da seguinte forma, ó. O cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente, né, que mede y, dividido pela sua hipotenusa. Quanto é que mede a hipotenusa? 8, beleza? O cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus vale quanto? Raiz de 3 sobre 2, certo? Que vai ser igual a y dividido por 8. Então, multiplicando cruzado, então nós vamos obter que 2y vai ser igual a 8 raiz de 3, beleza? Então esse 2 passa dividindo, então vai ficar 8 raiz de 3 dividido por 2, então y vai ser igual a 4 raiz de 3, né, galerinha? Show de bola! Então nós encontramos aí os valores de x e y. Então x é igual a 4 e y é igual a 4 raiz de 3. Galerinha, vamos para o nosso último exemplo para nós finalizar a nossa aula com chave de ouro. Beleza? Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Ó. Determine o valor de x na figura abaixo. Galerinha, observando essa figura, ó, nós temos aqui dois triângulos retângulos. Conseguem ver? Ó? Então nós temos aqui esse triângulo retângulo aqui da direita, certo?
e esse outro triângulo retângulo aqui, ó, que é todo ele, tá? E temos esse outro triângulo retângulo aqui, ó, que é tudo isso aqui. A questão está pedindo para nós determinar o valor de x. Pessoal, então x é esse pedacinho aqui, né? Galerinha, ó, nesse triângulo da direita, nós não conhecemos nenhum lado dele aqui não. Nós só temos esse ângulo que mede 60 graus, mas nós não conhecemos nenhum lado desse triângulo aqui. Beleza? Então, nós não vamos poder pegar esse triângulo da direita. Lembre-se, tá, galerinha, que para nós determinarmos uma razão, nós temos que ter um lado e um ângulo. Beleza? Pessoal, então nós vamos pegar esse triângulo todo aqui, certo? Porque, ó, eu tenho aqui um ângulo e nós conhecemos um lado, certo? Então, vamos pegar esse triângulo todo aqui. Certo, galerinha? Ó, então, nós temos esse lado que é oposto ao ângulo reto, ou seja, nós temos aqui a hipotenusa, beleza? Temos esse ângulo aqui que mede 30 graus, e nós temos esse outro lado aqui que nós vamos chamar de y, certo? Beleza, galerinha? Ó, então, nós temos aqui, ó, um ângulo, tá, que mede 30 graus, nós temos um lado oposto a esse ângulo e nós temos uma hipotenusa também. Então, qual razão trigonométrica que nós vamos utilizar? Vai ser o seno, né? Então, o seno é o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nesse caso aí vai ser o seno de 30 graus, né? Que vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto de 30 graus? Y dividido pela hipotenusa. Quanto é que mede a hipotenusa? 40. Ok? Lembrando que o seno de 30 graus é igual a 1 meio, né? Então vai ficar, ó, 1 dividido por 2 vai ser igual a y dividido por 40. Ok, galerinha? Aí multiplicando cruzado, então vai ficar 2y vai ser igual a 40. Então, y vai ser igual a 20. Beleza? Então, nós acabamos de encontrar o valor de y. Show, né, galerinha? Ó, então, agora repare o seguinte, ó, nós temos aqui. Então, esse lado aqui que mede y é igual a 20. Beleza? Então, agora nós podemos determinar o valor de x desse triângulo aqui da direita, tá? Por quê? Porque nós temos um ângulo e um lado conhecido. Ok? Então, vamos lá, ó. Agora, qual é a razão trigonométrica que nós vamos utilizar para determinar o valor de x nesse caso aí, galerinha? Vai ser a tangente, né? Então, a tangente vai ser igual ao quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Então, a tangente de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto. Quanto é que mede o cateto oposto? 20, né? Dividido pelo cateto adjacente. Quanto é que mede o cateto adjacente? X. Beleza? Lembrando que a tangente de 60 graus, como nós vimos na tabela, tá? É igual a raiz de 3. Então, raiz de 3 vai ser igual a 20 dividido por x. Aqui, galerinha, ó, embaixo da raiz de 3 é como se tivesse 1. Então, a gente vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar x que multiplica a raiz de 3, certo? Que vai ser igual a 20. Nós vamos deixar o x no primeiro membro, tá? E vamos passar a raiz de 3 para o segundo membro, só que ela vai dividindo, beleza? Então, vai ficar x vai ser igual a 20 dividido pela raiz de 3. Lembrando, tá, pessoal, que nós não podemos deixar aqui embaixo raiz de 3. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos ter que racionalizar, né? Então, nós vamos pegar e multiplicar o número de cima pela raiz de 3 e o de baixo também pela raiz de 3, né? Então, vamos lá, ó. 20 vezes raiz de 3 vai ficar 20 raiz de 3, beleza? E raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. E a raiz de 9 é igual a 3. Certo, pessoal? Então, nós acabamos de encontrar o valor de x. Então, x é igual a 20 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Pessoal, então vamos falar agora das nossas atividades, tá? Então, no livro de geometria plana, um livro pequenininho, vocês vão fazer as páginas 235 e 236. Na página 236, vocês vão fazer só as questões 598 e 599.
beleza? E no livro SAIS de Matemática, número 2, vocês vão fazer as páginas 66, 67, 69, 93, 94 e 97. Galerinha, foi um prazer estar com vocês, beleza? Então, qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo. Mergulhem fundo aí, ó, no livro do SAIS, no nosso livro de geometria, na plataforma. Um grande abraço e até a próxima aula.